pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Bem, Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, e conectando pessoas e falando do meu laboratório de comunicação multicultural em Vinhedo, São Paulo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos conversar com Fábio Mori. Ele está conversando também de Vinhedo. Fábio Mori é um engenheiro elétrico, engenheiro de performance em equipes de Stock Car e fundador da EdTech Escola Matriz, podcast host da Matriz Cast, podcast oficial da escola, que você pode assistir em canal YouTube e pelo Spotify. Semanalmente aos domingos, falando sobre educação, insights importantes para alunos prestes a escolher sua profissão. Fábio, conta para a nossa audiência como você teve a ideia de criar a Escola Matriz e o podcast Matriz Cast. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Então, é um prazer aqui participar, falar um pouco sobre esse projeto que eu gosto tanto e tão presente aí na minha vida, na minha ideologia. Então, é sempre um prazer poder falar sobre a escola e poder falar sobre esses projetos de educação. Então, muito obrigado, né? Olá a todos os ouvintes. E a escola, Tom, a Escola Matriz, né? Ela nasceu em 2021. Né? Em 2021 foi a estreia dela digital, uma escola 100% digital, e ela vem muito pela minha... Eu já tenho uma história de família, né? Que a minha mãe sempre foi professora pública de física, né? Sempre deu aula de física, então assim, eu já tenho, a minha avó era diretora, então na minha própria família eu tenho muito do sangue de educação dentro de mim, né? Então eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito do educar, né, do dar aula, embora eu não tenha seguido isso como profissão, porque eu me formei como engenheiro, né, como você bem disse, trabalho há 12 anos, né, trabalhei com carros de corrida, então sempre segui uma outra linha, mas sempre com essa vontade dentro de mim, mesmo porque eu vejo isso muito como uma função, aí, uma obrigação que todos nós temos para contribuir, né, com o crescimento do nosso país, com a educação e com o próximo. Né? Então, eu até por ter, durante a minha trajetória, né, muita experiência de pista, né, de coisas práticas, mas também eu segui a linha acadêmica, né, porque eu estou fazendo um mestrado, né, eu sempre continuei meus estudos, eu tenho muito dessa visão das necessidades que eu vejo, né, no mercado, da necessidade da formação e das mudanças que ocorrem, né, durante o dia a dia. Então, eu sempre vi essa necessidade de que a educação ela precisa, não de uma transformação, né, mas assim, de algumas adaptações do ensino para que a gente consiga formar melhores profissionais no futuro. Né? Isso desde o começo, com as crianças, passando pelo ensino médio e também um pouco de adaptação daqueles que já estão no mercado de trabalho. E por que eu falo isso? Qual que é a grande dor ou grande problema que eu vejo? A gente tem uma evolução muito rápida tecnológica. Hoje a gente está aqui conversando já numa plataforma, né? Coisa que não tinha tempos atrás. A gente tem uma globalização, né, de tecnologias, de formas de se aprender, que talvez o próprio ensino tradicional não acompanhe da mesma rapidez. Então, assim, isso significa que a gente pode criar, né, no futuro, profissionais defasados com a necessidade real que eles vão encontrar no mercado, né? Que é de outras tecnologias que ainda não são tão expostas, né? Os nossos alunos não são tão expostos a elas durante a educação. Então, eu comecei, né, o primeiro ponto que eu fiz, né, como eu sou engenheiro elétrico, eu sempre gostei de programar, né, de programação. E tinha uma das matérias mais importantes que eu gosto, né, que é álgebra linear, e é uma matéria que a gente sempre faz, contas, matrizes, né? Uma matéria até que muitas pessoas acham um pouco complexa. E a primeira coisa que nasceu com a escola foi ensinar álgebra linear através de programação. Para as pessoas pararem de resolver os problemas algébricos com lápis e papel e começar a resolver os problemas algébricos com programação, com algoritmos. Então,
Esse foi o primeiro ponto, né? O primeiro curso, que hoje ele está disponível gratuitamente no YouTube. Eu deixei todas as 30 aulas lá. Eu ensinava isso, né? Foi um curso baseado numa matéria do MIT, de um professor que, se você conseguir Mas você entrar no... lecionava isso para pessoas, não crianças, né? Não, não, isso já era para adolescentes. Para Adolescentes, adolescentes. pessoas do ensino médio, começo da graduação. Esse que era o primeiro ponto, porque justamente eu acho que é uma dessas transformações que vão acontecer, né? A Sim. gente vê muitas pessoas falando que as profissões estão mudando e tudo mais, mas não é que em si a profissão vai mudar. É que ao invés de você demandar tempo, né, com coisas que podem ser automatizadas, né, você vai demandar tempo para pensar o que fazer com as respostas que os algoritmos vão te levar, né? Você vai conseguir automatizar processos e mudar a sua percepção para conseguir realizar outras tarefas, né, para fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, eu acredito muito que programação não é que todos deveriam programar, mas todos Sim. deveriam entender o que se é capaz de se fazer com algoritmos, né, com o que você consegue automatizar com algoritmos. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho, até num podcast que eu gravei, tem um convidado que ele não é programador, mas ele sabe programar, ele entende alguns algoritmos, e ele criou um teclado automatizado. O que ele percebeu? Ele falou assim, ó, quais são as tarefas que eu mais faço durante o dia? Eu vou te dar alguns exemplos simples que ele falou. Abrir o navegador. Então, o que ele fez? Ele programou uma tecla de um teclado que ele comprou extra lá, que abre o navegador. Aí ele falou, quais são os programas principais que eu uso? PowerPoint, Excel, seja lá qual outro. Ele pôs uma tecla para cada um. Porque pensa, o que é mais rápido? Você pegar o mouse e ir lá no iniciar, buscar o seu programa, ou se você deixou um atalho, né, que ainda seria um pouco melhor, mas ele fez uma tecla, então ele vai ganhando performance. Sim. Ele tinha, por exemplo, nas apresentações dele, ele falava, eu sempre colocava no cabeçalho data da minha apresentação. Sabe o que ele fez? Uma tecla que quando ele aperta, ela automaticamente pega a data do dia e coloca no cabeçalho ali, na parte ali da apresentação dele. Então, este funcionário, né, ou este profissional, ele é um profissional com muito mais performance do que alguma pessoa que não usa essas ferramentas automatizadas ou não automatiza processos que são repetitivos, né? Sim, não, você usa a palavra performance, aí a gente tem que, acho que, vincular essa palavra com produtividade. Quando você aplica isso à realidade de emprego, as empresas estão procurando, a necessidade é aumentar a produtividade. Produtividade é trazer isso, é simplificar os processos, fazer aquilo que é rotineiro ser rápido. Então, o que ele fez é impressionante. É uma tecla, vamos a uma série de coisas que acontecem numa tecla. A gente vê dentro das fábricas hoje, são os robôs que estão fazendo as mesmas moções, né, constantemente. Você vai um robô, não, mas atrás daquilo que é um braço mecânico, eventualmente, tem tudo isso que se falou, alguém programando, né, fazendo o programa de fazer o braço levantar, baixar, apertar. Então, vendo aquilo acontecer, a gente não imagina o que está atrás. Sim. E para o jovem, ele olha e eu não sei se ele consegue enxergar o que é aquilo. Eu, para mim, quando começava a falar de programar, eu não sei programar. Então, ele sabe, não sei. Mas também eu não sei o que é. Então, quando você não sabe nem o que é, para mim é um mistério. Né? Sim. Se eu sento na frente de uma tela, não sei nem onde começar. Não sei nem que botão apertar. Entendeu? Sim. Então, e para o jovem tem... A criança também, eles têm uma rapidez, eles têm uma ansiedade hoje de aprender. Porque estão vendo coisas acontecer. Sim. Que na minha idade, no passado, eu não via tanta coisa acontecer. Porque a mudança era lento. Hoje é rápido. Sim, muito rápido, né? As coisas vão mudando de uma forma muito acelerada. Até você falando das crianças, né? Porque a escola matriz, ela tem tanto a parte para os adolescentes, né, que vem um pouco de tentar ensinar como resolver exercícios, né, criando soluções padronizadas, né, automatizando
processos, sabendo utilizar a capacidade computacional que o computador tem, né, de processar informações para fazer as contas, e aí você sim entender o que vai fazer com os resultados, né, mas também tem para as crianças, né, e uma coisa muito legal que eu percebi, eu gosto muito de ler, né, eu busquei livros para ler sobre como ensinar mesmo as crianças a programar. E eu vi que, de fato, o que mais chama atenção para elas são os jogos. Né? A criança gosta muito de jogo, né? A criança sempre está ali querendo fazer seu jogo, jogar os jogos, né? Se divertir, né? Porque muito do aprendizado com criança tem a ver com deixar elas divertirem, né? Tem que ser algo divertido, não pode ser algo chato para elas, né? E tem lá nos Estados Unidos é muito mais comum isso. Foi desenvolvido pelo MIT uma plataforma que se chama Scratch, né? E eles são muito utilizados dentro das escolas lá para ensinar não programação em si, mas para ensinar qualquer coisa através da programação, inclusive criar jogos. Porque quando a criança, em vez de você ensinar, por exemplo, né, você vai ensinar os estados que você tem lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. E aí você pode criar um programa com programação em blocos, que é uma coisa muito mais simples para as crianças, né? Elas vão ter que unir os blocos. E aí você cria uma aula e aí a criança vai aprender como fazer um joguinho que é de perguntas e respostas, por exemplo, para acertar os estados. E você quer, por exemplo, coisa mais divertida para uma criança do que criar um jogo onde ela vai aprender uma matéria, por exemplo. Então, você consegue fazer isso em todas as matérias. Você consegue fazer isso para ensinar gramática, você consegue criar histórias ali, além de criar jogos em si mesmo, né? Eu até tenho um dos jogos que eu criei, aquele da Google, né? Se você já ficou sem internet em alguma vez, você já sabe quando você entra no Google, no navegador, né? E você não tem internet, aparece um dinossaurozinho ali. Se você tecla espaço, começa um jogo para você jogar, porque está programado ali no próprio navegador. E dá para as crianças criarem esse jogo, né? Mas Fábio, para você trazer isso à realidade brasileira, que eu concordo com tudo que você falou, tá? Sim. E parte da devolução da educação é o que você falou lá no início. Você teve um modelo dos pais, tá? E falando do MIT, falando dos Estados Unidos, tem um modelo de educação porque os pais já foram para a escola, os avós já foram para a escola, então é um ato contínuo de educação. Sim. Então, as crianças estão seguindo. Brincar, os presentes para as crianças são jogos. Os brinquedos são jogos, são interativos. Aqui no Brasil, é uma outra realidade. Tá? Nós temos um país continental, nós temos crianças no país inteiro, nós temos crianças hoje que não têm acesso a uma escola. Tá? Sim. Então, o desejo para muitos pais, que talvez nem eles tiveram educação formal, é de colocar o filho, a filha, dentro de uma sala de aula. Tá? Sim. Então, começa por aí. Né? Então, eu, pai que não tive acesso, eu quero que meu filho vá dentro de uma escola e vai ficar dentro dos quatro paredes com alguém que se chama um professor ou professora. E meu filho vai adquirir conhecimento através dessa pessoa. Esse é o processo brasileiro para muita gente. Estou dizendo certo ou errado, é como é. E do jogo, que eu vejo, já viajei grande parte do Brasil, muito jogo para criança se resume numa bola do futebol. Sim. Não, é um campo, não precisa nem limite, se jogam bola no chão e as crianças estão jogando. Estão brincando, eles estão aprendendo, tá? Muito aprendizagem vem dos aspectos físicos, né? De rapidez, da habilidade, mas uma habilidade física de fazer. O que você muito falou é uma outra habilidade. Nós estamos falando das habilidades cognitivas, né? Vem da cabeça, tá? Quando aqui se fala da cabeça, muito criança pensa numa cabeçada. Com a bola. Não. Então, essa é a distância que nós temos de educação no Brasil. Então, você com essa escola matriz, que é digital, é viral nesse sentido, e hoje também eu concordo, muitas crianças precisam ter um acesso, e esse acesso é o quê? O acesso à internet,
um acesso para poder participar disso, que não é necessariamente 4 paredes numa escola. E também para pais que talvez não entendem isso. Como é que você consegue? Porque obviamente você quer que a criança entre na escola. Sim. Como é que você aborda os pais que são um elemento fundamental nisto? Que eu conheço muita gente hoje, bem educados, bem escolados, mas não quer que o filho pequeno nem põe a mão no telefone. E que o telefone não é mais telefone, ela é um mecanismo de comunicação. É um acesso à educação. Como é que você explica isso? Ou é explicável? Assim, como você mesmo disse, a gente tem sim esse problema de educação, né, de pessoas terem acesso à internet, ter um acesso a essa tecnologia, que isso realmente a gente tem que partir desse ponto, e infelizmente ainda não é a realidade em muitos lugares, né? Mas para os locais onde a gente tem esse acesso, onde as crianças têm esse acesso, eu acho que o apelo ele é simples a partir do ponto que, se, né, não é uma questão mais de opção, as crianças que hoje não começarem a aprender tecnologia, os jovens de hoje que começarem a não entender o que é programação, nos próximos anos, inevitavelmente vão estar fora do mercado, vão estar muito deslocados. Então, assim, é uma necessidade, né? E partindo do ponto, né, do entendimento da importância disso dos pais para o futuro do seu filho, para que ele consiga ter, né, um futuro bom, melhor, e esteja ativo dentro de um mercado de trabalho que vai ser muito tecnológico. As pessoas vão ter que utilizar ferramentas de automação, as pessoas vão ter que utilizar ferramentas de comunicação e integração, né? Hoje em dia, né, tudo que você trabalha, existe uma parte todo mundo trabalha ao mesmo tempo, né? Você tem códigos que você faz em algoritmos, que existe versionamento, que as pessoas trabalham ao mesmo tempo. Então, a pessoa precisa estar acostumada neste ambiente, ela precisa entender as ferramentas deste ambiente. Então, desenvolver hoje uma habilidade tecnológica para a criança, e veja bem, não é pura e simplesmente ensinar programação, né? Porque com o Scratch em si, quando a gente fala das crianças, a gente está ensinando um raciocínio do que é capaz você fazer através de códigos, através de programação, através de ferramentas tecnológicas. Então, para os pais, né, a grande fala, o grande discurso é a necessidade que os filhos deles vão ter de saber essas ferramentas, de saber esse conhecimento. E se eles não souberem, infelizmente, eles vão estar muito fora do mercado, eles vão estar muito atrás. Não, já tiver que hoje, não é vão ficar fora, já estão. Nós temos milhões, né? Você fala 10, 11, 12, 13, pega o número que quiser, que também ninguém sabe, milhões de pessoas que estão fora do mercado, mas o que me preocupa é que eles estão fora, eles não conseguem ser empregados. Do lado empresarial, eu falo com empresários, eu não acho pessoas. Bom, se tem 13 milhões, teoricamente, procurando, e você não acha, onde está o problema? Mas o problema está nisso que você falou, eles não são capacitados na realidade empresarial de hoje, né? Não só empresarial, não estou pensando em fábrica, em uma loja, né? O varejo é tudo automatizado, né? Logística automatizado. Então, os empregos, tá, são todos automatizados, interrelacionados, online. É raro você achar uma empresa hoje que não está online de algum jeito. Sim. Até para meter uma nota fiscal hoje é tudo online, tudo instantâneo, tudo CPF, tudo começa digital, né? Então, esta é a realidade. Então, quem está fora, está fora. Então, essa de trazer para dentro é o desafio. Então, você sente isso. Então, a escola matriz, ela está tendo essa capacidade de atração? Sim, a gente tem 2 projetos, né? A gente tem essa parte, como eu te falei, que ela começou ensinando álgebra, ensinando física também. A minha mãe até participou um pouco de um tempo da escola, que era o nosso foco para o ensino médio. E hoje a gente está um pouco com os projetos para as crianças, né? Que é ensinar a fazer as coisas com tecnologia através do Scratch, né? Ensinar esse raciocínio lógico,
né? E eu vejo muito que esses jogos, eles estão chamando mais a atenção das crianças, né? Foi uma adaptação minha também. Então, eu estou incluindo muitos jogos, porque através dos jogos a gente consegue ensinar esse raciocínio para a criança. A gente consegue ensinar conceitos como variáveis, né? Conceitos de looping, de programação, que são coisas até complexas, se você for pensar no todo, na aplicação, mas você consegue ensinar de uma forma simples para as crianças. Você Agora, consegue... para a criança entrar nisso, aí tem que pagar? É gratuito? Como é que é? São várias formas, né? A gente tem tantos conteúdos gratuitos como a parte paga, né? Então, a gente tem no Instagram, a gente tem conteúdo quase que diariamente, né? Ensinando conceitos de programação, ensinando jogos de Scratch. A gente está para lançar o canal no YouTube, que eu vou ensinar alguns jogos com o Scratch, vou ensinar algumas modificações, não o jogo em si, mas eu vou te dar um exemplo. A gente tem um jogo que é WarX, que é de nave. Você cria uma navezinha e aí você tem que atirar e destruir os asteroides lá que vão destruir a Terra, né? Que você tem que conseguir destruí-los. Eu vou ensinar, por exemplo, como você põe um score, né? Um placar nesse jogo, cada vez que você destruir. Então, eu vou ensinar pequenas alterações em cada um. E todos os nossos jogos também, eles são gratuitos, porque o Scratch, ele é uma plataforma aberta. Né? Então, qualquer pessoa pode entrar no meu jogo, pode ver como é que eu fiz o jogo, pode jogar o jogo, isso é tudo gratuito. Então, a gente tem todas essas formas de ensinar de uma forma gratuita e tem também a parte paga, que é uma turma que você compra e aí você tem acesso durante um ano, são mais de 10 horas de aula, a gente está agora colocando mais 3 módulos com 30 aulas cada um, então são bastante conteúdos aí para mais quem quer aprender, mais se aprofundar, quem entendeu da importância e quem tem essas condições para pagar, né? É um valor de R$ 350 para você ter acesso durante um ano, né? Que em 12 vezes fica num valor até acessível para muita gente. Então, essa é a forma que a gente tem para as crianças. E para os ensino médios, está tudo disponível gratuitamente. A gente tem um curso de álgebra no YouTube, com Python gratuito, tem um módulo só de álgebra linear também gratuito, de física também, e o podcast que a gente sempre tenta trazer para os jovens profissionais, justamente para mostrar esse caminho, para mostrar as dores, para mostrar como é que foi a trajetória de cada um, justamente para os jovens começarem a entender as profissões, entender as habilidades que eles precisam. Né? Nesse mundo tão globalizado, essa oportunidade de jovens escutarem profissionais tão importantes, né, que tiveram sucesso na sua carreira, para contar para eles como é que foi, também é um fator muito... Até o modelo, para o nosso público, eu tive o prazer realmente, honra de ser convidado, você me convidou, eu participei, gravamos um prazer. A minha história e, de fato, fico muito contente que se atinge um ou outro e alguém aprende com isso, é algo confortante para mim. Né? Agora, nesse aspecto, você oferece a Escola Matriz para escolas? Também a gente está com esse projeto, ele não está 100% concluído, mas ele é um dos projetos que a gente tem ainda para o final desse ano, que é justamente fazer parcerias com escolas para incluir o ensino com o Scratch dentro da sala de aula. Então, a gente quer colocar o Scratch para os professores, para o professor de geografia, da aula de geografia, o professor porque de volta história, aquele da aula de ponto, você vai ter um professor na sala de aula que talvez não sabe nem o que você está falando. Sim. A criança possivelmente sabe, aí entra na sala de aula frustrado, porque ele sabe mais do que o professor. Sim, isso é um dos grandes desejos. A gente até já tentou, em algumas formas, fazer parceria no começo do ano, mas a gente está mudando um pouco o modelo de negócio, fazendo alguma coisa mais focada na matéria em si, em vez de jogos. Né? Em vez de oferecer os jogos, a gente vai oferecer mais a aula. O que o professor está ensinando? Está ensinando geografia? Então vamos criar um jogo com Scratch ensinando geografia, porque aí a gente ensina raciocínio lógico e geografia. A gente ensina português e raciocínio lógico, a gente ensina matemática e raciocínio lógico. E aí a gente consegue incluir eu vejo o lado, se tem um lado bom das coisas, e sempre tem, a própria pandemia trouxe essa realidade, forçosamente, a educação. As crianças têm que ficar em casa, os professores têm que ficar em algum lugar gerando aulas virtuais. Muitos, não por culpa, não tinham experiência nisso, porque não precisava saber.
precisava saber manipular aparelhos dentro da sala de aula. Mas para gerar aulas para 30 ou 40 alunos em lugares diversos, usando tecnologia Zoom, seja o que for, era uma aprendizagem geral com algum sucesso, né? Sim, Então, a parte de ensino para os professores precisa também ser acelerado e tecnologicamente incrementado. sim. Porque volta ao exemplo do seu amigo no início, que não é de apertar botão, mas é produtividade. Porque muitos do que acontece em sala de aula, acredito, é repetitivo todo dia. Então, é parte da produtividade, de eliminar o downtime, né? O tempo que de fato não é produtivo, é um aspecto de produtividade em sala de aula. Sim, sim, sem dúvida. E vai criar um engajamento muito grande com as crianças também, Uhum. porque elas vão gostar, né, de criar o seu joguinho para aprender a sua matéria, de em vez de aprender as operações matemáticas, de programar uma calculadora, né, entre aspas, mas é tão simples mostrar isso para elas através do Scratch. Você fazer, eu já até tenho um jogo que está disponível gratuitamente aí na plataforma, que você vai para cada professor. E aí você fala qual operação você quer fazer, você coloca o número e te dá a resposta. Né? Uma criança vai gostar muito de aprender matemática dessa forma. Bom, eu juro uma coisa, eu vou entrar para ver que eu quero aprender, porque está falando para mim algo que é grego, mas não, mas eu preciso saber. Eu Sim. preciso saber. Agora, Fábio, como é que nossa audiência, nosso participante pode achar você e pode ajudar e colaborar ou participar da escola? Sim, sim. Ó, a gente está nas principais plataformas digitais, então no Instagram você encontra o Matrix Kids, né? A Escola Matriz, ela tem um projeto, então é Matrix Kids, você consegue encontrar a gente com jogos de Scratch no Instagram. Matrix Kids também no TikTok, a gente tem os mesmos conteúdos ali de Instagram, TikTok, sempre mostrando jogos para a nossa audiência. O Matrix Kids do YouTube está com planejamento de estreia para o mês 8. Então vamos ver se a gente no mês 8 aí já está começando com jogos, né? Primeiro vai ser o War X, a gente vai colocar ali os nossos jogos para mostrar, né, como a gente consegue fazer algumas mudanças. A gente também tem todos esses jogos disponíveis, tá? Tá no link na bio lá do Matrix Kids, mas é na plataforma do Scratch. Então se você colocar Scratch, né, na plataforma do MIT, digitar Matrix Kids, você também vai poder acessar, mas o mais fácil é pelo link na bio no Instagram. E o MatrizCast, que é para o ensino médio. Então, para o ensino médio, a gente tem um canal no YouTube, que é o MatrizCast, que tem um podcast semanal, todo domingo, solta com profissionais incríveis, igual você teve, né? A gente teve a honra de te entrevistar, grandes profissionais para contar grandes histórias. Inclusive, eu recebi ontem um feedback de um participante que teve, uma pessoa que já trabalha na tecnologia. Ele falou que, graças ao podcast, ele foi chamado para uma entrevista internacional. E está no meio do processo. Ele falou que, no fim, congelou o processo. Mas ele estava quase lá e o cara viu a entrevista dele, gostou muito. Sim. E mesmo com não tendo todos os pré-requisitos, ele falou, não, vou te colocar nesse processo. E ele quase conseguiu. Então, assim, é uma grande oportunidade para os jovens entenderem como é que está o mercado, ver como é que são as profissões, que elas estão mudando muito rapidamente, né? Entender isso é importante. Então, no YouTube também. Então, ó, YouTube, Instagram, TikTok e também na plataforma do MIT, do Scratch, vocês conseguem acessar os nossos jogos. Bom, tá em todo lugar. Então, Todo lugar, tem que difícil estar. não achar o Fábio Mori, tá? Sim, se quiser aí sobre mim, né, eu estou no LinkedIn, né? Eu Fábio Mori, pessoa, né, não na parte da escola matriz, mas se quiser falar comigo, eu estou no LinkedIn como Fábio Mori. Eu respondo, converso com todo mundo também. É uma boa plataforma para falar comigo sobre projetos e coisas pessoais. Então, muito obrigado pela participação e atenção com nossos ouvintes, hein, Fábio? Obrigado a você, Tom. Foi um prazer muito grande estar aqui. Espero outros convites e muito obrigado por tudo. Vamos falar assim. Então, para nossos ouvintes, é Fábio Mori, é Fabio, sobrenome é Mori, no LinkedIn. E a Escola Matriz e MatrizCast. Você vai achar eles no YouTube, TikTok, Instagram. O MatrizCast está no Spotify, está no YouTube. Então, é Escola Matriz Fábio Mori. Muito obrigado.
Obrigado, Tom. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence, especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.